Em transmissão ao vivo com o professor Zanquim, vereador de Caxias do Sul, o deputado federal Marcel Van Hatten expôs como a esquerda vem reagindo de forma violenta e injusta contra a ascensão de representantes da direita. Os parlamentares analisaram a cassação do deputado federal Maurício Marcon e o ataque ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O professor Zanquim apontou que os critérios utilizados para cassar o deputado são uma espécie de pelo em ovo, um tecnicismo sem relação com os atos do próprio deputado. Ele lembrou o ataque a Trump e questionou: que tipo de democracia se defende? O que está acontecendo no cenário político? Me parece um movimento mundial dos adversários para tirar de cena. E tem que tirar com argumentos, com debate, com ideias, com propostas. O deputado Marcel Van Hatten expôs: é surreal o que estamos vivendo nos últimos tempos. Esse atentado do Trump, ele se salvou por um milagre. Há um acirramento de ânimos muito grande. E o pior é colocar na vítima a culpa. O deputado ponderou que, embora ainda não haja dados específicos sobre o rapaz que atirou, uma coisa é certa: jovens passaram os últimos 10, 15 anos ouvindo da esquerda, da mídia, que tudo que é conservador é errado, tudo que é pensamento liberal é fascista. Inclusive invertem os termos, criam um discurso de ódio contra uma corrente política legítima e depois acusam essa corrente de disseminar o ódio. Van Hatten ironizou os analistas da velha imprensa e explicou: temos uma situação muito difícil de polarização no mundo todo, mas ela se dá porque antes havia só uma hegemonia de esquerda que falava sozinha. E agora, com redes sociais, ficou mais fácil, barato e eficaz falarmos sobre as mentiras da esquerda e de grande parte da mídia, inclusive que antes mentia sozinha, falava o que queria sem nenhuma contraposição. O deputado apontou que as matérias sobre Trump são inacreditáveis, mas revelam também esse momento político que a gente vive, com uma hegemonia de esquerda e de grandes grupos de poder sendo desafiados por pessoas comuns que usam as redes sociais. Van Hatten afirmou: a gente precisa ressaltar e louvar a liberdade de expressão que as pessoas têm, até para saber quem está passando dos limites. O professor Zanquim comentou que as pessoas se preocupam com os reflexos da perseguição sobre as eleições municipais. Ele apontou: eu acho que está começando uma virada do jogo. Acho que agora, nas eleições municipais, dá para virar o jogo. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos há muito tempo, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista!
aí, professor Zanquim, desculpa o atraso, eu não consegui entrar às 8 horas, mas estamos aqui agora. E a gente tem bastante coisa para discutir, né? Teve cassação hoje do Marcon, acho que era importante a gente até esclarecer o que aconteceu, que ele afinal não fez absolutamente nada de errado, já vamos falar sobre isso, acho, né? Atentado contra a vida do Trump, né? A questão do Rio Grande do Sul e reforma tributária. Não sei se dá para falar tudo em meia hora, vamos ver. Mas tá contigo aí a palavra. Se precisar de prorrogação, a gente vai para os pênaltis também, não tem problema. Tá bom. E esse aqui, para quem não conhece, é o professor Zanquim, nosso melhor vereador de Caxias do Sul, e que está fazendo um mandato espetacular. É pré-candidato agora, ele não poderia deixar de ser a reeleição. Felizmente, ele quer tentar mais uma vez e certamente com todo o nosso apoio vai chegar lá e eu estou muito contente por participar dessa live contigo. Obrigado pelo convite, professor. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Eu acho que a gente poderia começar com o assunto do momento, né? Até porque eu sou suplente do Maurício Marcon, na verdade eu entrei na Câmara de Vereadores como suplente, né? O Maurício Marcon se elegeu deputado federal com 146 mil votos. Me lembro bem quando ele e os Lavieres estiveram no meu escritório de consultoria em 2019, me convencendo a entrar na política, e o Marcon foi meu aluno na universidade, né? Sempre muito ativista, muito enérgico, muito forte nas suas ideias, e ele me disse uma frase que me marcou muito, ele disse: professor, a gente precisa de pessoas boas e de bem entrando na política para poder fazer a diferença. E aquilo eu fiquei refletindo e com o apoio da família eu concorri. Em 2020 eu não me elegi, eu tive um problema pessoal muito sério, não consegui me eleger, e o Maurício Marcon foi o vereador mais votado, com 5.500 votos. O SCAL com 1.700, eu fiz 1.600, fiquei no banco de reservas aquecendo. Com a eleição do Marcon, eu entrei, estou lá no gabinete que era dele, agora é meu, no caso, né? Nós temos estilos diferentes, completamente diferentes, só o estilo, mas a ideia de liberdade econômica, a ideia de um país melhor, de um país bom, né? São as mesmas. E, enfim, procurei tocar com muita honra o mandato, né, que a cidade me deu, mas hoje eu fiquei, assim, chocado, né, assim como todos nós de Caxias do Sul, né, Marcel, com a cassação. E aí nos remete também ao caso do Bolsonaro, nos remete ao caso do Deltan Dallagnol. Então, nos dá uma luz, o que está acontecendo com o Brasil, Marcel? Vamos lá. Vamos primeiro explicar o que aconteceu, que tem muita gente perguntando, então vou tentar ser bem sucinto aqui, bem objetivo sobre a cassação do Maurício Marcon. Primeira coisa, ele não deve nada à justiça, não deve nada a ninguém. Aliás, existe uma lei aprovada pelo parlamento que define que 30% das candidaturas numa chapa de um partido precisa ser de um dos gêneros ou de um dos sexos, né? No caso, normalmente faltam mulheres para esses 30%. Por incrível que pareça, às vezes falta homens. Tem lugares que tem mais de 70% de mulheres e é preciso colocar homens na chapa. Só para as pessoas entenderem o que esta lei determina. Agora, o que está acontecendo é que o judiciário está interpretando a lei de uma forma abusiva, né? E muitos consideram até mesmo persecutória. O que está acontecendo então? Um deputado entrou, um partido e um deputado entraram contra a chapa do Podemos, que era a chapa que deu a eleição para o Maurício Marcon. Como você disse, ele fez mais de 140 mil votos, né? Ele foi mais votado da chapa, mas para um deputado se eleger, ele precisa dos votos dos demais candidatos, certo? Então, todo candidato precisa dos votos dos demais, em geral, para se eleger. São poucos os que se elegem só com seus votos, né? E esta chapa precisa ter um mínimo de 30% de mulheres, o que a chapa do Podemos tinha até 10 dias antes da eleição, quando houve a desistência de uma mulher. O que aconteceu? O Podemos trocou, então, essa candidatura da desistente, da pessoa que desistiu, por uma outra candidata que se propôs a 10 dias da eleição de concorrer. Você imagina, já é difícil alguém concorrer 3 meses, 4 meses antes. Acharam alguém que disse: não, eu mato no peito e eu vou concorrer 10 dias antes da eleição. Trocaram então as candidaturas, sim, porque a outra desistiu, para garantir a chapa, né? E essa outra candidata fez muito pouco voto, fez 14 votos em 10 municípios diferentes, o que por si só demonstra, no meu entendimento, que ela fez campanha. Só que
o Judiciário, o Tribunal Regional Eleitoral, interpretou a lei dizendo, olha, ela fez tão pouco voto que a candidatura dela foi laranja. E se a candidatura dela foi laranja, em vez de 30% na chapa, se desconsiderarmos essa pessoa, deu 29, alguma coisa. São palavras que o Marcon me deu, eu não li o processo, ele me explicou, eu falei com ele, até porque eu dei toda a minha solidariedade a ele. Então, porque esta pessoa não fez tantos votos como o tribunal interpreta ser o mínimo suficiente, mas não diz também qual é o mínimo, para poder configurar uma candidatura de não laranja, decidiram caçar a chapa inteira. E o Maurício Marcon, que foi eleito com mais de 140 mil votos, se elegeu com um pouco mais de 70 mil reais arrecadados, é amigo pessoal meu, arrecadados na sociedade, com mais de 500 doadores, assim, uma campanha super barata, sem usar um centavo de dinheiro público, ele foi cassado. Isso é um absurdo, né? Então, a gente tem uma indignação muito grande pelo que acontece hoje, os abusos de autoridade em Brasília, mas este caso aqui foi no Rio Grande do Sul. Para que as pessoas fiquem um pouco tranquilas, pelo menos, o Maurício Marcon pode recorrer no mandato. Então, ele não é cassado imediatamente e ele pode reverter essa decisão no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Então, não é definitivo, né? Ele segue deputado. Agora, é muito triste a gente ver o judiciário agindo dessa forma. E tem mais, né, professor? Incompreensível, porque assim, ele é cassado por um erro, suposto erro de uma outra pessoa que ele não conhece, de uma chapa de um partido, né, uma coisa que ele não fez, então, em desrespeito aos eleitores dele. Né? Ele não é declarado inelegível, ou seja, também não tem nenhuma punição mais além dessa, que também, não que eu queira, obviamente, ele não deve nem ser cassado, sim, mas também é uma incoerência. E por fim, você que é o vereador suplente, continua, ele deixou de ser vereador e ele não tem como voltar mais para o mandato de vereador que ele teve de renunciar para poder ser deputado federal. Então, quer dizer, é um absurdo em cima do outro. E isso só revela o quanto essas cotas de gênero são equivocadas e como mais equivocada ainda é a justiça quando ela tenta interpretar e dar uma determinada interpretação à lei que não foi aquela expressa pelo legislador. Então, em resumo, foi isso, pessoal. Quem está acompanhando, assim, toda a minha solidariedade ao Maurício Marcon, certamente o professor Zanquim também, a gente está falando sobre isso antes de entrar na live. Ficamos indignados, né, e estamos movendo tudo o que nós pudermos também dentro da Câmara, até para eventualmente tentar reverter isso por um projeto de lei, definindo mais claramente, se for o caso, o que é uma candidatura laranja e o que não é. Porque na minha interpretação, não tem a menor possibilidade de uma pessoa que fez 14 votos em 10 municípios diferentes ter obtido essa votação, ainda que tão pequena, sem ter feito algum tipo de campanha. Pois é o chamado, na minha interpretação, né, Marcel, o pelo em ovo, né, achar um pelo em ovo, um tecnicismo, assim, cartesiano, que não é o caso. Eu conheço o Maurício Marcon, eu repito, foi meu aluno, é um jovem entusiasta, ele defende o dinheiro público, ele tem boas pautas, eu também vou conversar com ele, vou dar toda a minha solidariedade, e está nos preocupando, Marcel, eu gostaria muito da tua opinião. Essa semana também o Trump levou um tiro, né? E há um tempo atrás o Bolsonaro uma facada. Que tipo de democracia se defende? Que está acontecendo no cenário político, né? Claro, de direita, esquerda, centro. Eu entrei na política para debater ideologias, projetos, propostas, enfim, para, como você sempre diz, eu não quero viver em outro país, mas num outro Brasil, um país melhor. Mas me parece um movimento de... eu não vou dizer de guerra, mas um movimento mundial dos adversários, né, para tirar de cena, e tem que tirar com argumentos, com debate, com ideias, com propostas, e a questão do Trump, o que você tem a nos dizer aí também, Marcel, por gentileza? Olha, é surreal que nós estamos vivendo nesses últimos tempos, né, esse atentado no Trump, ele se salvou por um milagre, não tenho a menor dúvida disso, né? Há um acirramento de ânimos muito grande, e o pior é colocar na vítima a culpa, né? A gente precisa lembrar, a gente não tem ainda a motivação desse jovem, né, 20 anos,
para 20 cometer anos. esse atentado. A gente não sabe, ainda não encontraram no celular nenhuma evidência de que ele tivesse expressado qual a motivação, então a gente também não pode fazer, nesse momento, né, tirar grandes conclusões. Agora, uma coisa é certa, né? Jovens hoje de 20, 25 anos passaram nos últimos 10, 15 anos ouvindo da esquerda, da mídia, de muita gente, que tudo que é conservador é coisa, né, absolutamente errada, né? Tudo que é pensamento liberal é fascista, inclusive invertem os termos, né? Criam um discurso de ódio contra uma corrente política legítima e depois acusam essa corrente de disseminar o ódio. A coisa mais triste que eu vi nesses últimos dias foram analistas, entre aspas, dizendo que o culpado do tiro foi o próprio Trump. Né? Isso é um absurdo. Então, quer dizer, a gente tem uma situação muito difícil hoje de polarização, como se diz, no mundo todo, mas ela se dá porque antes havia só uma hegemonia de esquerda que falava sozinha. E agora, com redes sociais, com toda essa possibilidade que nós temos de nos expressar, ficou mais fácil, barato e eficaz falarmos sobre as mentiras da esquerda e de grande parte da mídia, inclusive, que antes mentia sozinha, né? Falava o que queria sem nenhuma contraposição. Então as matérias que a gente viu de vários meios de comunicação dizendo que o Trump caiu, supostos tiros foram ouvidos, são coisas assim inacreditáveis, mas que revelam, na verdade, também esse momento político que a gente vive, com uma hegemonia de esquerda e de grandes grupos poderosos de poder, seja na comunicação, seja na política, seja no establishment, sendo desafiados, né, por pessoas comuns que usam as redes sociais, às vezes exageram, às vezes passam do ponto, né, isso acontece, mas a gente precisa ressaltar e louvar a liberdade de expressão que as pessoas têm, até mesmo a gente saber quem está passando dos limites, até para a gente não apoiar, não votar, não disseminar, né, notícias de pessoas que a gente entende não tem a credibilidade necessária. Sim. Pois é, isso até me perguntaram recente aqui na live também, o reflexo disso tudo nas eleições municipais. Nós estamos aí há alguns dias, bem dizer, 2 meses e pouco das eleições municipais, e eu acredito, Marcel, que há um movimento da direita organizada. Como eu disse, tem a direita liberal, tem a direita conservadora, tem a direita evangélica, a direita católica, enfim, mas com ideias, principalmente, eu sempre falei isso, você já acompanhou, que a gente veio nessa vida para ter 2 coisas, basicamente liberdade e prosperidade. É isso, eu vim para a vida para prosperar, eu tenho uma taxa de tempo aqui, 70, 80 anos, sei lá, talvez um pouco mais, e nessa existência eu preciso ter liberdade e prosperidade. Mas a gente tem visto aí, até pelo taxade, como o pessoal chama, né? Não é mais o Haddad, é o taxade, a gente está perdendo o poder de compra, e o povo precisa entender isso, que a carga tributária que está se colocando, né, carga tributária é arrecadação pelo PIB, não é alíquota. Alíquota é uma coisa, a carga tributária é outra. E a gente está com uma armadilha aí chamada arcabouço fiscal que vai trazer muito prejuízo, principalmente para os profissionais liberais. Então, eu estou fazendo uma análise minha, e queria a tua opinião também, Marcel, que tu é um craque na política, tu sabe o quanto eu te admiro e quantas pessoas te admiram, não é à toa que tu tem a admiração que tem do Brasil. Eu acho que está começando uma virada do jogo, né? A gente está tomando 3-0, mas a gente já fez um 3-1, e eu acho que agora nas eleições municipais dá para virar o jogo. Como é que tu vê esse cenário, Marcelo? Eu concordo 100% e sou um admirador teu pela tua competência e pelo teu conhecimento técnico, como professor, inclusive, de economia e muito conhecimento nessa área tributária. Hoje foi um dia, né, de grande diferença, diria eu, na política nacional, quando tantos memes foram circulando sobre o Taxade, né, sobre o Haddad. Isso é muito importante, porque isso demonstra justamente a revolta do povo com um sistema que cobra muito e não entrega nada, ou muito pouco.
né? E às vezes entrega, inclusive, contra a própria cidadania, né? Porque a gente está financiando certos grupos que, na verdade, nos tiram as liberdades, atacam o cidadão. Esse dia, então, ele precisa ser celebrado porque nós acabamos de aprovar, obviamente sem o meu voto, uma reforma tributária que vai aumentar a carga, que, como você disse, é o tanto de imposto que se recolhe, o tributo, na verdade, seria o termo técnico correto, né, que se recolhe da sociedade, né. Então, aliás, eu vi um meme bom do pessoal chegando no pawn shop pedindo um CD para o pessoal do History Channel, sabe? Pedindo um CD, se não me engano, tributo ao Elvis Presley. Eles disseram assim, eu vou ter que chamar um especialista, chama o Fernando Haddad para falar do CD, do tributo ao Elvis Presley. Mas enfim, nós estamos vivendo esse momento tão triste. Agora, por outro lado, viu, professor, eu tô muito chateado, essa é a palavra mais branda que eu posso usar, com a notícia de que o governador do estado vai propor amanhã, vai protocolar para votar na sexta-feira, um projeto de lei aumentando salários, contratando pessoal, tudo junto. Tem coisas que são necessárias que eu sei, tem áreas do governo do estado que estão deficientes nesse momento de calamidade, né, parte de engenharia e etc. Agora, tudo no mesmo projeto, no momento que a gente está pedindo dinheiro para a União, porque o estado do Rio Grande do Sul está passando por esse sufoco. Eu já disse ontem na live com o deputado Felipe Camusato, eu espero que, se o governador não recuar, que a Assembleia derrube esse projeto, porque pode ter parte meritória, mas a maior parte aí vai ser aumento de despesa, aliás, tudo é aumento de despesa, que não vai ter receita para pagar. E nós vamos enfrentar em breve aquilo que o estado já enfrentou, que foram aqueles parcelamentos de salários de novo, se não houver cuidado com as contas públicas. Meu Deus, que horror.